Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os triângulos. Vamos lá? O que são os triângulos? Nós sabemos que o triângulo é uma figura geométrica formada por três lados. Se ele tem três lados, ele tem três vértices, que são as pontas, né, representado por letra maiúscula, A, B e C, nesse caso, letras maiúsculas. Ele tem três lados, que é AB, BC e CA, a união dos vértices, né? Ele tem três ângulos internos, que aqui estamos representando por letras gregas, alfa, beta e gama, ângulos internos, e tem três ângulos externos, A, B e C, que aqui estamos representando por letras minúsculas. Nós sabemos, pelas matérias passadas, que, olha só, um ângulo interno mais um ângulo externo, olha aqui, quantos graus? 180 graus, meia volta. Olha, é uma propriedade, certo? Os triângulos, eles podem ser classificados de acordo com o tamanho dos lados e de acordo com os ângulos. Vamos lá, primeiro de acordo com os lados. Eles podem ser equilátero. O que é um triângulo equilátero? Tem os três lados com a mesma medida, então é um triângulo equilátero. Nós temos um triângulo chamado de isósceles. O que é um triângulo isósceles? Que tem apenas dois lados com a mesma medida, tá? Dois lados com a mesma medida, isósceles. E nós temos o triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Que tem os três lados com medidas diferentes. Então, com relação aos lados, nós temos equilátero, isósceles e escaleno. Com relação aos ângulos, como que os triângulos são classificados? Ele pode ser um triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que tem três ângulos agudos, menos que 90 graus. Então, os três ângulos medem menos que 90 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo. O triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Um triângulo que tem um ângulo obtuso, ângulo interno, né? Que nós estamos falando. E temos o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É o triângulo que tem um ângulo reto. Ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Então, com relação aos ângulos, o triângulo pode ser acutângulo, três ângulos agudos, obtusângulo, um ângulo obtuso, retângulo, um ângulo de 90 graus. E o que nós já vimos também ano passado? Até fizemos uma demonstração bem importante. Ó, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, vocês podem conferir, 60 mais 40 mais 80, 180 graus. Se aqui tem 120 graus, e se eu falar que esses dois ângulos são iguais, dá para a gente saber a medida de cada um deles, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, certo? Nós sabemos isso, tudo bem? Bem importante, tá? E nós temos também o circuncentro de um triângulo, algum elemento, tá, dos triângulos, e vai encontrar em um ponto que vai chamar circuncentro. O que é isso? Todo triângulo, ele tem três mediatrizes. O que são as mediatrizes? Mediatriz é um segmento de reta, tá vendo aqui, ó, essas três aqui, M1, ó, M3 e M2, são as mediatrizes. É um segmento de reta que passa pelo ponto médio. O que é ponto médio? É o ponto que divide o lado ao meio. Então, vamos focar nessa M1 aqui, ó. O que é essa mediatriz M1? Ela passa pelo ponto médio do lado AB, certo? E ela passa de qualquer jeito? Não, ela passa perpendicular ao ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Então, cada lado do triângulo tem a sua mediatriz. Então, aqui, ó, essa mediatriz aqui, ó, M3, ela passou formando um ângulo de 90 graus sobre o lado AC, passou no ponto médio.
Essa outra mediatriz aqui, ó, ela passou pelo lado CB, passou no ponto médio, que é a metade do lado CB, formando um ângulo de 90 graus. Deu para entender o que é mediatriz? Nós falamos na aula passada. Então, essas três mediatrizes, elas se encontram em um ponto. Esse ponto, que é o ponto O, é o circuncentro de um triângulo, que é o ponto de interseção das três mediatrizes, certo? Agora, olha só que curioso. A distância do circuncentro a qualquer um dos vértices, então a distância do ponto O ao C, a distância do ponto O ao A e a distância do ponto O ao B é a mesma, é igual. Então, olha que interessante. Esse ponto O, que é o circuncentro, ele é também o centro da circunferência. Foca na circunferência. Tá vendo? A distância de uma extremidade da circunferência até o centro é o raio, não é a mesma? Então, olha só. Nesse caso, esse centro da circunferência, como tem um triângulo inscrito aqui, ele é o circuncentro de um triângulo. Então, qual que é a propriedade? A distância de qualquer ponto, de qualquer vértice do triângulo que está inscrito na circunferência é a mesma até o centro da circunferência. Tudo bem? Então, essa é uma propriedade do triângulo, circuncentro de um triângulo, ok? Então, um beijo para vocês e até a próxima videoaula.